Tiago 1,19. Se você já achou aí, diga amém. Só um, dois, três, amém, 4, aleluia. Onde estiverem 2 ou 3, né, eu creio, aleluia. É isso aí, estou procurando. Isso, pastor Alau, isso. Pastor Jackson, curso intensivo de Bíblia. Aleluia. Tiago 1,19 ao 26 diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu espelho, o seu rosto natural. Aquele, porém, porque se contempla a si mesmo e vai-se logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, aquele que se esquece, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Ou seja, não serve para nada. Religioso de Araque, fariseu, não serve para nada. E é uma passagem tão importante que muitas outras passagens, assim como Atos, Mateus, Lucas, Provérbios, Salmos, todas elas nos indicam alguma coisa voltada para o poder da língua destruidora que cada um de nós armazena dentro da nossa boca. Palavras são muito importantes, palavras são necessárias para que possamos manter a boa comunicação com aquele que vem até nós, cada um dentro do seu estilo, cada um dentro da sua forma, mas todas elas são importantes. E a grande questão que Tiago nos coloca aqui é exatamente essa percepção que nós precisamos ter em relação àquilo que nós dizemos. O tema dessa mensagem hoje seria palavras que edificam e palavras que destroem. Para a gente ter uma ideia do que vai ser no geral. Palavras que edificam, palavras que destroem. Amém? Glória a Deus. E dentro desse contexto que vem falando sobre Tiago, que ele dedica praticamente aí todo o capítulo em relação a isso, é exatamente pelo cuidado que nós devemos ter. Porque hoje nós conhecemos, eu conheço, tenho certeza que cada um de vocês conhecem, muitas pessoas que têm desistido da sua caminhada cristã, que tem se ofendido, que tem se entristecido e muitos até tirado a sua vida por causa de uma palavra maldita que foi colocada diante deles. E quando eu digo maldita, não é de amaldiçoada, é de dita da maneira errada, de dita da maneira que não é conforme, de dita de uma forma em que infelizmente trouxe tristeza para a sua mente e para o seu coração. Então, o poder da palavra, ele é verídico, ele é fato. É óbvio e evidente que toda palavra baseada no Senhor. Porque qualquer tipo de outra palavra que não seja baseada no Senhor, é uma palavra que nós falamos, como eu disse anteriormente, como um meio de comunicação, para que você seja entendido em relação àquele que é o seu interlocutor, aquele que está conversando com você. Tem uma pesquisa aí que já é de alguns anos, que diz que, eu não sei se felizmente ou infelizmente, mas de que a mulher, ela fala, em média, 20.000 palavras durante o dia. Em média. 20.000 palavras. Enquanto que o homem, por volta de 7 ou 8. Talvez você pense que é uma pesquisa tendenciosa, dizendo, justificando que é por isso que a mulher fala demais. Eu não vejo dessa forma. A justificativa para isso é que existe uma determinada proteína dentro lá de um lugar do cérebro da mulher, e que essa proteína ela é mais desenvolvida nas mulheres do que nos homens. Por isso que ela acaba falando mais do que os homens. E nós sabemos que a mulher ela tem essa necessidade de falar mais, de explicar mais, de entrar mais em detalhes. O homem, a gente sabe que sendo razão, ele vai direto ao ponto. É isso aqui, acabou, tá o resumo da história em 2 minutos. A mulher vai levar 5, 6, talvez 9 ou talvez 10. Parei por aqui que a Laura já deu um
Então, é necessário que ela se explique melhor. Só que agora sim, falando sério, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho muito melhor que a pessoa fale mais de palavras de bênção, de palavras que edificam, do que falar só 7.000 palavras que derrubam uma pessoa, destrói uma pessoa. Então assim, é melhor falar mais, fale mais, mas fale aquilo que é proveniente do céu, aquilo que edifique a vida das pessoas, porque nós temos que trazer as boas novas para todos aqueles que estão ao nosso derredor, e infelizmente pessoas estão usando da sua sabedoria vã, aquela que não tem nada de Deus, para justificar que falam o seguinte: não, o que eu tenho que falar eu falo, porque eu sou verdadeiro, porque comigo a verdade impera. Então assim, eu vou falar a verdade porque eu sou transparente. Usam desse tipo de justificativa para derrubar o seu próximo. E a palavra nos ensina em absolutamente nenhum momento que você, para derrubar alguém, para desmotivar alguém, que você tem que ser verdadeiro. Não que você vai ser mentiroso, não é isso. Estou te dizendo que quando você tem a sabedoria do céu, você consegue chamar a atenção de uma pessoa, você consegue colocar de uma tal questão, de uma tal forma para a pessoa, seja qual for o tipo de problema, de forma que você não a ofenda e de forma que você reconstrua a sua vida ou tudo aquilo que é problema que ela esteja passando. Então, queridos, em nome de Jesus, seja qual for a quantidade de palavras, se você que fala pouco, você que fala muito, que você tenha esse discernimento colocado aqui por Tiago, para que nós estejamos entendidos de que o que tem que sair da nossa boca são palavras que edificam alguém e não que destroem alguém. Como eu disse, a gente falou, inclusive agora no final de semana, pessoas que saíram de outras igrejas, de outros ministérios, que hoje estão vagando por São Paulo, vagando por aí, sem endereço certo. Porque ficaram na sua mente e no seu coração palavras que receberam de outros lugares, de pastores e lideranças que não tinham o mínimo de amor, e prega que é amor, não, porque eu amo as almas, ama nada. Tudo bem que tem que ouvir as duas versões, né? Mas quando se torna de uma versão, você fala assim, não é possível que a pessoa esteja 100% mentirosa em relação a isso. Mas palavras que não edificaram em nada. E a pessoa foi se esfriando e saiu do ministério e hoje não tem a mínima intenção de voltar para qualquer tipo de igreja, porque já acha que colocou tudo ali no mesmo saco, no mesmo balaio, fala, não, se eu for de novo eu vou sofrer numa outra igreja, então acho melhor não ir. Aí você vem com uma palavra que traz a pessoa para uma reflexão que ela não está na igreja por causa do homem, ela está na igreja para engrandecer o nome do Senhor, de estar enraizada, de estar debaixo de uma cobertura espiritual, de poder estar no meio de outras pessoas que têm o mesmo entendimento, o mesmo objetivo de elevar os seus corações ao Senhor, a sua mente, um momento em que você vai ter ali de separação do seu dia tão cansativo, tão exaustivo, buscando ao Senhor. E é isso que nós estamos aqui, buscando ao Senhor. Existem momentos da nossa vida que nós ouvimos palavras que talvez nós não gostamos, mas isso tudo eu aprendi, e olha que eu já tomei pancada, hein? Eu e minha esposa, para quem conhece um pouquinho da nossa caminhada, a gente já tomou pancada de alguns ministérios, mas querido, eu não estou aqui por causa desse tipo de palavra. Eu, minha esposa, vocês que aqui estão para receber palavras do céu, palavras que te engrandeçam, que te coloquem num destaque dentro desse mundo, para que você verdadeiramente continue a ser a luz do mundo, o sal da terra, e fazer a diferença sendo um imitador de Cristo, trazendo as boas novas para aqueles que ainda não o conhecem. Então, em nome de Jesus Cristo, que a sabedoria céu esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre você, que você engrandeça o nome do Senhor através de palavras que edifiquem a vida de pessoas, e que não por subterfúgio, dizendo que não, que se eu fizer desse jeito aqui, a pessoa não vai se consertar. Ei, quem convence o pecador ao Espírito Santo não é você. O que nós temos que pedir ao Senhor é que você seja um canal do próprio Espírito Santo, para que você levante aquela pessoa e talvez resgate ela da lama do monturo que ela se encontra hoje, mesmo sabendo que tem problemas a serem resolvidos, que tem pecados que ainda talvez precisam ser confessados, mas você não está em nenhum momento na posição de juiz para dizer, esse volta, esse tem que ir para o inferno, aquele ali vai ser salvo. Não. Nós temos que trazer palavras que tragam essas pessoas para o aprisco, que tragam essas pessoas para o meio do rebanho, para que elas novamente sejam tratadas com o esparadrapozinho da palavra, com um pouquinho de carinho, com um pouquinho de amor, porque o que eu costumo dizer, queridos, que o que tem que sair da igreja não é o pecador, é o pecado. E as pessoas estão se esquecendo disso. A nossa religiosidade, que em alguns casos ela é vã, as pessoas estão colocando acima do amor, acima das pessoas, falando, pecou?
crucifica, apedreja, tira fora daqui porque pecou, afasta, coloca ele lá de canto. Não, está errado. Pessoas, todos nós pecamos. E aquele que diz que não peca, já pecou. Porque a Bíblia nos garante isso, que todos somos pecadores. E hoje, talvez nós não estejamos cometendo algum tipo de pecado, que para alguns, né, pecadão, pecadinho, pecado é pecado. Mas talvez hoje você não esteja numa posição em que você pode ser um influenciador para aquele que hoje está desviado, para aquele que está desengrejado, para aquele que ouviu uma palavra tão venenosa que fez com que ela não estivesse presente nos nossos dias. Agora, recentemente, algumas, hein, não foram uma ou duas, não, algumas pessoas vieram falar comigo. Cuidado quando você aconselhar as pessoas. Cuidado quando você for dar uma palavra para corrigir as pessoas. Cuidado quando você, agora que você é pastor, cuidado. E o Espírito Santo naquele momento falou ao meu coração: esse daí ou essa daí ainda tem resquícios daquilo que foi dito para ela algum tempo atrás, ou daquilo que foi dito para ele do mês passado. A pessoa estava tão preocupada com aquilo que seria dito, que a pessoa se blindou de uma tal forma de que, olha, muito cuidado, mais ou menos assim, cuidado para você não entrar no meio daqueles que se corromperam, cuidado para você não entrar no meio daqueles que usam o púlpito para atacar as pessoas, para lavar roupa suja. Falei, irmão, fique em paz. Eu tenho feito aquilo que o Senhor tem me ordenado e peço a Ele que continue com a sua graça sobre a minha vida e a vida da minha esposa, que estamos nessa pegada que para mim não mudou em relação a agora você era isso, agora você passará isso. Não, irmão, para mim foi uma confirmação do Senhor através do nosso pastor, que fez com que agora eu vou efetivar aquilo que eu já tinha para vocês. E estamos desfrutando da bênção. Mas agora a minha preocupação maior, não porque estou na posição de pastor, mas qualquer um que tem por necessidade ou que tem por obrigação levar a palavra do Senhor adiante, tem que ter esse entendimento de que aquele que está fora do aprisco porque pecou, porque errou, porque falou aquilo que não deveria ser feito, essa pessoa tem que voltar para dentro da igreja para ser curada. Deus não tem prazer nenhum naquele que se perde ou naquele que vai para o inferno. E a gente sabe muito, muito bem o que a Bíblia nos orienta em relação a isso. É por isso que nós precisamos vigiar em relação à língua, o poder que a língua tem, um órgão tão pequeno que colocamos dentro da nossa boca, mas que dependendo daquilo que você fala, você arrebenta meio mundo. Um órgão tão pequenininho, que infelizmente é como a Bíblia nos fala, que ela é como uma cobra peçonhenta, que destila veneno e mata sem dó. Olha, acompanha comigo, coloca no telão aqui, meu amado, o que diz lá, a palavra diz lá em Tiago, no mesmo livro de Tiago, que é um livro muito completo, quando se fala dessa questão do poder da palavra, lá em Tiago 3, do 7 ao 17. Toda espécie de animais, seres, répteis e criaturas do mar é dominada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus, os nossos irmãos. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não há poder, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira, figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas, com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição, egoísmo, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do céu, que vem do alto, é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Queridos, não adianta, da mesma boca não pode sair destruição e construção, não pode sair veneno e sair cura. Ou vai sair uma coisa, ou vai sair outra. Aquele que age diferentemente disso, onde acha que em determinados momentos pode sair veneno, em outros momentos pode sair a cura, está errado.
Isso não agrada a Deus. Isso é ser mentiroso, é ser farisaico, é achar que, não, porque eu sou o juiz e eu decido o que deve ser dito. Porque quando eu falo é o Espírito Santo que está nada. Está sendo usado pelo inimigo e não está se dando conta. Às vezes as pessoas querem se justificar dizendo que não, porque Deus me chamou para falar a verdade. A verdade que está matando o teu próximo? A verdade que está destruindo aquele que deveria estar louvando ao Senhor juntamente com você? Eu não concordo. E não tenho base nenhuma bíblica para dizer que não, tem que ter, o que eu entendo é que tem que ter o arrependimento, mas o arrependimento com amor. O arrependimento que eu entendo a necessidade da pessoa, em que num processo de empatia eu me coloco no lugar da pessoa e entendo exatamente os motivos que a estão fazendo viver aquilo que ela está vivendo. Seja fora da igreja, seja pecando, alguma coisa aconteceu para que essa alma não estivesse aqui conosco hoje, seja qual for a igreja, que essa pessoa esteja afastada. Então, queridos, está dentro da nossa sabedoria que vem do céu. Não é essa sabedoria de julgamento não, que essa é terrena e é demoníaca, como o Tiago diz aqui. Mas é a sabedoria do céu, que através da graça do Senhor te faz entender os princípios que fizeram com que essa pessoa estivesse nessa situação. E aí sim, Deus vai te usar para que através de uma palavra, essa pessoa entenda que o chamado de Cristo continua na vida dela.